medo que você está sentindo agora não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está chegando em algum lugar importante. E eu preciso que você ouça isso antes de qualquer outra coisa. Porque o que está vindo na sua vida é maior do que o que está te assustando. Você está no limite de começar algo. Pode ser um projeto, uma decisão, uma mudança que você sabe que precisa acontecer. Um passo que você está adiando há mais tempo do que deveria. A ideia está clara. O momento está certo. Algo dentro de você sabe que é agora. Mas tem uma coisa que não deixa. O medo não é qualquer medo. É aquele específico que aparece exatamente quando algo bom está prestes a começar. O medo de tentar e falhar. O medo de se expor e ser julgado. O medo de dar tudo e não ser suficiente. O medo de que talvez essa coisa boa não seja para você. E quanto mais real a oportunidade, maior o medo. Como se o tamanho do que está vindo fosse proporcional ao tamanho do que te paralisa. E você fica ali, na beira, não dentro, não fora, na beira. Onde é seguro o suficiente para não perder nada, mas onde você também nunca vai ganhar nada. E os dias passam, e o passo não é dado, e a janela que estava aberta começa a parecer menor. E uma voz diz, talvez não seja para mim mesmo. Se você conhece alguém nessa beira agora, compartilha esse vídeo, e se é você, fica aqui. Existe uma mentira que o medo conta muito bem. Ele diz que o tamanho do susto é o tamanho do risco, que se assusta muito é porque pode dar muito errado. Mas a verdade que ninguém fala é essa. O medo também aparece antes das maiores bênçãos, antes das maiores viradas, antes dos momentos que você vai contar para o resto da vida. O medo não é só sinal de perigo. Às vezes, é sinal de que você está exatamente na fronteira certa. Pensa nas coisas mais importantes que já aconteceram na sua vida. A decisão mais difícil que você tomou e que mudou tudo para melhor. O passo que você quase não deu e que abriu uma porta que você não esperava. A conversa que você evitou por semanas e que, quando aconteceu, trouxe paz. Quantas dessas coisas vieram sem medo antes? Provavelmente nenhuma. Porque grandeza e medo quase sempre chegam juntos. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Elas interpretam o medo como sinal de parada. Como se Deus estivesse dizendo, não é por aqui. Mas o medo raramente é sinal de parada. Quase sempre é sinal de fronteira. De que você está chegando num lugar que vai exigir mais do que você já deu antes. Que vai te levar além do que você conhece. Que vai te mostrar uma versão de você que ainda não existia. Fronteiras assustam, é da natureza delas. Eu quero te contar uma noite específica na Bíblia. Uma noite que mudou para sempre a forma como eu entendo o medo. Era noite no mar da Galileia. Os discípulos estavam num barco. Jesus havia ficado em terra para orar. E eles remavam sozinhos, no escuro, com o vento contra, há horas sem chegar a lugar nenhum. Cansados, sem direção clara, sem Jesus por perto. Soa familiar. De madrugada, entre 3 e 6 da manhã, eles viram algo vindo em direção ao barco, caminhando sobre a água, e gritaram de medo. Acharam que era um fantasma. Mas então veio a voz: "Tende bom ânimo, sou eu. Não tenhais medo." E foi aí que Pedro fez algo que nenhum dos outros ousou fazer. Ele disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." Não era dúvida, era fé ativa pedindo espaço para se mover. Pedro não queria ficar observando Jesus do barco. Ele queria ir ao encontro, mesmo com o vento, mesmo com as ondas, mesmo no escuro, mesmo sem entender como aquilo funcionaria. E Jesus disse uma palavra: "Vem." E Pedro saiu do barco. Ele levantou a perna, colocou o pé sobre a água que não sustenta peso, a água que cede, a água que afunda, e ela não cedeu. Ele colocou o outro pé, e ela não cedeu. E ele começou a andar, no escuro, com o vento soprando, em direção a Jesus,
sobre o mar, o impossível sustentou. Mas então, e aqui está o detalhe que muda tudo, a Bíblia diz que Pedro viu o vento. Não sentiu, viu. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância ao redor, para a distância entre ele e o barco, para a altura das ondas, para o impossível do que estava acontecendo, e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a mão, e o segurou, e perguntou com uma ternura que só ele tem: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Como se dissesse: Pedro, você estava caminhando, você estava fazendo o impossível. O que mudou? O que mudou foi o foco. Pedro não afundou porque o vento ficou mais forte, não afundou porque as ondas cresceram, não afundou porque perdeu força, afundou porque mudou o foco. De Jesus para a circunstância, de confiança para cálculo. E o cálculo sempre vai dizer impossível, porque o cálculo não considera a voz que disse vem. Quantas vezes você afundou, não porque Deus saiu, mas porque o foco mudou. A resposta de Jesus para Pedro é a mesma para você agora. Uma mão estendida. Não uma explicação de por que as ondas estão altas. Não um mapa completo do caminho. Não uma garantia de que vai ser fácil. Uma mão. Eu estou aqui. Olha para mim. Não para o vento. O que está vindo na sua vida é maior do que o que te assusta agora. Não apesar do medo. Às vezes por causa dele. Porque o medo sinaliza fronteira, e fronteira sinaliza expansão. E expansão é onde Deus trabalha com mais liberdade. O barco é seguro. Mas nenhum milagre aconteceu dentro do barco naquela noite. O milagre aconteceu do lado de fora, no passo que mais assustava, no impossível que sustentou mesmo assim. Ore comigo agora. Pai, eu venho até ti com o passo que estou com medo de dar. Tu sabes o que é. Tu sabes quanto tempo eu estou na beira. Tu sabes o que o medo tem dito. E hoje eu escolho ouvir outra voz. A voz que disse vem para Pedro no meio do escuro, no meio do vento, no meio do impossível. Essa mesma voz fala para mim agora. Senhor, eu solto o cálculo que paralisa. Eu solto a necessidade de entender tudo antes de dar o primeiro passo. Eu coloco o pé fora do barco, com medo, mas com fé. Sem garantia humana, mas com a tua palavra. Sem ver o caminho completo, mas de olho em ti. Que onde o medo diz impossível, a tua voz diga vem. Que o que está vindo seja maior do que tudo que está me assustando. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o que você está vivendo, escreve aqui nos comentários: eu dou o passo. Não como frase bonita, como declaração real de quem decidiu que o medo não vai ter a última palavra. E se essa oração chegou na hora certa para você, deixa o like. Ele ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que estão na beira do barco esperando coragem para sair. Se você ainda não acompanha o canal, vem com a gente. Aqui você vai sempre encontrar uma palavra que acolhe, uma oração que fala o que você sente e uma comunidade que ora junto. Toda semana tem algo novo esperando por você. Você não precisa caminhar sozinho. O que está vindo é maior do que o que te assusta. Sai do barco.